Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador pessoal, né? Nesta hora eu estou aqui mais uma vez agradecendo a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede, pelo seu perdão, pela sua graça, misericórdia, compaixão, né? Que somente através dele a gente tem condições de sobreviver. Estou também agradecendo por esse momento maravilhoso que vamos agora meditar em sua palavra, que ela venha nos trazer conforto, né? Espirituais a cada dia melhor, para que Deus seja honrado, adorado e exaltado em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e o grandioso Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nos dá de vida e saúde e estudar um pouco da Tua palavra. Que o Espírito Santo venha botar a palavra na minha boca, que eu fale somente o que for da Tua vontade e que os ouvintes sejam beneficiados com a mesma Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos meditar hoje num assunto interessante. Nós vamos falar sobre a casa de oração. Está em Jeremias, capítulo 7, está falando sobre esse assunto. E começa assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te na porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes o Senhor, ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Aí, meus irmãos e irmãs, o que é que significa isso? Significa que o pessoal fazia as coisas erradas, não é? As obras, como fala aqui o profeta Jeremias, Deus mandou ele lá dizer: endireitai os vossos caminhos, as vossas vidas e as vossas obras. Não confiei no templo. Aí vocês fazem as coisas erradas, aí vão para o templo oferecer sacrifício e dizer: esse é o templo do Senhor, ele está nos protegendo. Então o que acontecia? O povo deixou simplesmente de confiar em Deus para confiar no templo. Imagine, confiar em paredes, em telhas, em outras coisas. Aí o povo fazia, né? Tudo quanto é coisa errada durante o dia, injustiças, outras coisas, tudo que era errado. Aí quando era na hora do sacrifício, no dia do sacrifício, ia para lá e reclamar: templo do Senhor, que Ele nos protege, né? Aqui não está escrito assim, mas pelo que o profeta diz, eles confiavam na proteção do templo. Porque na realidade, a arca da aliança que o Senhor tinha mandado fazer, que estava um Shekinah em cima dela, estava lá dentro do templo. E era a realidade. Mas só que para que o Senhor agisse na vida das pessoas, eles tinham que ser obedientes à palavra. Não era confiar no templo, confiar em construções. E era isso que eles estavam fazendo. Aí eu pergunto para você hoje: você já viu isso aí na sua vida? Você como cristão, já viu pessoas adorarem templo? Está acontecendo a mesma coisa nos nossos dias. Pessoas adorando paredes, chamando casa de oração de igrejas. Igreja não é parede, igreja é eu e você, nós seres humanos que somos igreja. E o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios 6, 19 e 20 que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, como é que nós vamos confiar em parede? Isso é uma coisa muito errada. Então tem muitas pessoas, infelizmente hoje em dia, como sempre houve, né, que vão para as casas de oração confiando
naquelas paredes, que Deus vai atender ele de qualquer jeito. Faz as coisas erradas e vão para lá. Aí você vê hoje, as pessoas passam, né? Vê aquela casa de oração bem pintada. Ah, pai, que igreja bonita. Meu irmão, igreja é você. Se é bonito, é você que é bonito. Não é com a parede, não. A parede é só pintada, ornamentada. Não é isso que vai resolver o seu problema, não. O seu problema quem resolve é Deus. Nós temos que estar com Jesus no coração, amando ao próximo e procurando fazer a vontade dele. Isso é o que interessa. Essa mensagem foi dada para Israel, né, no tempo de Judá. Aquele tempo lá no templo. Mas serve para nós hoje. Porque nós, seres humanos, nós pecamos todo o tempo. Embora de maneiras diferentes, mas todos nós somos pecadores. Vamos parar, irmãos, de estar adorando paredes, templos, levantados por um monte de homem. Templo não, templo somos nós. Paredes, casa de oração. Lá é para você e eu, nós fazemos as orações de gratidão com os irmãos, publicamente. Não é para adoração assim das paredes, não. Mas, infelizmente, como naquele tempo o povo confiava no templo, na construção, hoje tem do mesmo jeito. Uma certa vez eu estava numa cidade, isso tem muitos anos, eu nunca me esqueci disso. E aí eu visitei um senhor lá, ele era de uma determinada igreja, por sinal, gente muito boa, me recebeu muito bem, bem educado. Mas, irmão, esse homem tinha um catálogo, na época não tinha certas novidades, né? Um catálogo só de foto de igreja, foto de casa de oração, né? E esse homem mostrava foto, e esse homem falava, que coisa mais linda, que isso. O homem parece que adorava as fotos. Assim, no sentido, na maneira como ele falava, eu comecei a perceber. Parece que ele adorava as fotos das casas de oração. Ó, irmão, que templo bonito, olha como é bonito e tal. E ficava mostrando, me mostrou vários, né? Então ele fazia coleção de fotos de casa de oração. E ficava ali admirando. Claro que tem algumas pinturas, né? Que é bonita mesmo, não vai dizer que é feia. Mas não serve, irmão, para adoração, não. Aí você diz assim, eu sou cristão, eu não adoro o ídolo de pedra, de gesso, de ouro, de que seja, mas adoro a casa de oração. É brincadeira um negócio desse? Então nós temos que tomar muito cuidado. A casa de oração é o lugar da gente manifestar publicamente a nossa fé, a nossa gratidão a Deus, juntamente com os irmãos. Não é para você estar adorando, olhando para a parede bem pintada, bem ornamentada e dizer templo bonito, coisa poderosa. Não. Fique sabendo que a casa de oração, ela só tem santidade quando se adora a Deus em espírito e em verdade, né? Você está lembrado do que Deus disse para Moisés quando ele apareceu na sarça? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu está é santo. Por quê? Porque Moisés estava na presença de Deus. Então, aquela casa de oração, ela só tem a presença de Deus quando nós estamos adorando em espírito e em verdade, sem idolatria. Essa é a realidade, né? Então nós vemos muitas pessoas aí, gastam muito dinheiro, faz campanha para fazer paredes bonitas, igrejas bonitas, tudo bem. Eu acho que o lugar de adoração a Deus ele deve ser bem, bem bonito mesmo. É bem limpo, né? Bem organizado. Mas não para se adorar, como o povo de Israel fazia no templo, que adorava lá. E Deus mandou Jeremias ir lá dizer, parem de fazer coisa errada e dizer casa do Senhor, como quem é a casa do Senhor ia proteger eles. Você é meu irmão, minha irmã, que se diz cristão. Você tome cuidado com isso. Se você vê algum irmão ou irmã fazendo isso, dê conselho, chame atenção. Eu não estou aqui dando bronca a ninguém, não. Eu estou aqui explicando o que a palavra de Deus diz, né? Para que nós possamos pôr em prática em nossas vidas. Porque, irmão, santidade não é de qualquer jeito, não. Porque a Bíblia diz, sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. Santo é aquele que tem bons procedimentos, faz tudo direito com sua família, nos seus negócios, no seu trabalho,
né? E tem um coração contrito com Deus. E não vai adorar a parede, ficar admirando e exaltando a parede, não. Porque tem muita gente que faz isso. Como os israelitas faziam naquela época. Exaltavam as paredes. Templo do Senhor é este. Como que o templo, as paredes iam ajudar eles em nada, né? E aqui nós, seguindo para frente, diz assim mais. Não confie. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses, para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, e na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Está vendo aí, irmãos? O que é que eles praticavam? Derramamento de sangue, oprimia o próximo, especialmente órfãos e viúvas, que não tinha pessoas que defendessem, né? Porque naquele tempo de Israel, hoje ainda tem algumas coisas que dá ajuda, mas naquele tempo, ser viúva era uma mulher desprotegida. Porque naquele tempo a proteção da mulher era o marido. E o filho que não tinha pai, que era órfão, também era assim. E você vê que eles, em vez de ajudar as viúvas, eles faziam explorar as viúvas. Até Jesus falou isso quando esteve aqui na terra, sobre esse assunto, né? Que os fariseus exploravam as viúvas para se dar bem. E aqui eles dizem o quê? Se deveras emendar os vossos caminhos. O que significa emendar os vossos caminhos? Andar retamente com Deus, deixar de praticar coisas erradas. E agora ir para a igreja, dizer, casa de oração, igreja, vai me ajudar, vou me curar, vou ficar bom, Deus vai me perdoar porque eu vou para a igreja. Tem muita gente que faz isso, meus irmãos. E o povo de Israel fazia naquele tempo de Jeremias. A situação de Israel estava grande. E aí ele diz mais o quê? Se vós parardes de derramar sangue inocente. Eles matavam os profetas que repreendiam eles. Matavam as pessoas que eram contra. Como até hoje é assim. Entendeu? Quando ele não mata fisicamente, mata espiritualmente. As pessoas usam, né, o poder que tem para maltratar as outras. Ainda quer ir para o céu desse jeito. Vejam só que tipo de pessoas são. Assim eram eles no tempo de Israel. Maltratava as pessoas, explorava as pessoas, fazia mal às pessoas, matava os inocentes, né? Oprimia as pessoas. E aí agora ia para a igreja, ia para o templo, oferecer sacrifício e dizer que o templo era a cura deles, era a salvação deles. Como é que pode? Isso não dá certo, né, irmãos? Nós temos que tomar cuidado com isso aí. Porque, como eu já disse, o templo somos nós, né? Que é o templo do Espírito Santo. A casa de oração é casa de gratidão. Nós vamos para lá para agradecer a Deus publicamente, que você deve ter o dom da gratidão em casa. Em todos os lugares você tem que ser grato a Deus. Porque Deus está sempre com você, lhe ajudando, né? E o cristão, são 3 coisas que o cristão tem que fazer todo dia. Ser grato a Deus, orar todo dia e sempre que puder estudar a Bíblia. É o que muitos não fazem, né? Estudar a Bíblia todos os dias. Não é brincadeira, não. Mas um versículo só que você estudar por dia já vai lhe ajudar em alguma coisa. Uma coisa eu lhe digo. Nunca saia de casa sem estudar a Bíblia ou orar. Tem pessoas que às vezes saem de casa agoniadas, apressadas, para não perder a hora e aquilo, esquece de orar a Deus e tudo. Não saia de casa sem orar. E se você puder, estudar um pouco da Bíblia, né? O que é que você tem que fazer? Planejar, se planejar. Pô, diz, eu não tenho tempo. Tem sim. Deus deu tempo igual para todo mundo, 24 horas por dia. O que está faltando é você se planejar
para aproveitar o seu tempo. Não está perdendo tempo com coisas banais, com o lixo do mundo, né? E aproveitar o tempo com a palavra de Deus e com a oração, com a gratidão, né? Aqui diz mais assim, meus irmãos: eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. É brincadeira? Ou você diz que tem um Deus que serve a ele, que é o Deus criador do céu e da terra, e faz isso, né? Vou tornar a repetir: furtar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a outros deuses, andai após outros deuses, queimar incenso a Baal daquela época, né? Que era o deus dos pagãos na época, que era um absurdo. E para servir a Baal, eles pulavam o dia todo, cantavam as músicas lá de Baal, se cortavam com lâminas para sair sangue, para que Baal atendesse eles. Era um absurdo. Imagina, o povo de Deus estava fazendo isso, meus irmãos. Acabar ia para o templo, oferecer sacrifício, lá para o templo de sacrifício, e dizer: templo do Senhor, você me protege. Achando que fazendo mal aquela casa de oração, de sacrifício, ia atender ele. Aí fazia essas coisas. É brincadeira? Meus irmãos, eu vou tornar a dizer para vocês, que eu sempre repito aqui: estude a Bíblia. Não confunda. Então, quando você está assistindo coisas que não deve na televisão, você está sacrificando a Baal, compartilhando com coisas imorais, coisas mundanas, que não traz nenhum sentido espiritual positivo, só negativo. Não perca seu tempo, meu irmão, minha irmã, assistindo essas porcarias não, que o mundo só tem lixo. Ganhe tempo, aproveite o tempo que Deus lhe dá estudando a palavra, falando do amor de Deus, ajudando o próximo sempre que puder, em oração, né? Isso é que vai fortalecer você e todos nós, todos aqueles que praticam, né? A oração, o estudo da palavra, a ajuda ao próximo, o amor, ele está se fortalecendo espiritualmente. Porque Cristo está próximo de voltar, meus irmãos. E você está esperando o que desse mundo? Que vantagem você tem aqui nesse mundo? Deus já lhe dá o necessário. Já nos dá. Nós aqui queremos mais, né? E não é proibido você querer mais. A realidade é essa. A Bíblia não proíbe ninguém correr atrás dos seus objetivos materiais, mas desde que Deus esteja em primeiro lugar. Mas o problema é que a gente vê muitos cristãos por aí que faz isso aí. Faz negócios errados para ganhar vantagem, para ter as coisas materiais, que é a mesma coisa de sacrificar a Baal, né? Furtar, adulterar. E aqui, quando Deus falou aqui, o profeta, sobre o adultério, ele não falou só sobre o adultério físico, não. O adultério pior é o espiritual. O que é o adultério espiritual? É você deixar Deus por outras coisas. Por qualquer ídolo, por dinheiro, né? Por bens materiais, por família. Porque Jesus disse que se nós quisermos seguir a Ele, nós temos que negar a nós mesmos. O que é negar a mim mesmo, a nós mesmos? É deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é uma negação de nós mesmos. Agora aí eu pergunto: será que nós como cristãos estamos nos negando a nós mesmos para que Jesus Cristo seja honrado e exaltado em nossas vidas? Vamos, irmãos, pega esse versículo aí, esse capítulo de Jeremias 7 e leia ele direitinho. E você vai ver quanto absurdo acontecia. E o povo dizia que estava servindo a Deus, que o templo protegia eles. É brincadeira? Aí Deus mandou dizer que aquele templo ia ser destruído, e foi mesmo, né? Por quê?
Porque virou uma casa, uma coisa de adoração, de ídolo. Ou não ia mais à busca de Deus, ia mais à busca do tempo, do poder, dizendo que o tempo tinha poder. Não é assim não, meus irmãos. Vamos continuar com o nosso coração contrito a Deus. Jesus Cristo tem que fazer morada em nosso coração. Lá em Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, diz: estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha, você já pensou? Jesus quer ir para a sua casa jantar com você. Cear quer dizer jantar, né? E você já abriu a porta para que Jesus entre e faça morada? Eu não quero que Jesus venha só jantar comigo, não. Eu quero que ele fique morando comigo. E você quer também? É assim que devemos ser, meus irmãos. Nós não vamos para a igreja para se santificar só, não. A nossa santificação maior é em casa. A nossa comunhão com Deus todos os dias, entendeu? É que faz a nossa santificação. Na igreja, na casa de oração, nós vamos mais fazer um trabalho de gratidão. Mostrar para Deus e os irmãos que você tem comunhão com Deus, com Jesus, e você vai lá agradecer publicamente, né? Pedir oração, né? Porque problema todos nós temos, para que Deus nos ajude a vencer. Então é assim que o cristão deve agir. Não ficar idolatrando templos, paredes e casas de oração, como muitos fazem aí, né? E aqui, continuando aqui a palestra, diz assim: e depois vinde vós, pondes diante de mim, nesta casa, que é chamada pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Está vendo aí? Aí depois vem para a casa de Deus, a casa de oração, né? Fazer coisas, sacrifício, para que o templo proteja ele e dizer assim: estamos salvos. Eu quero ser salvo dessa maneira, eu quero ser salvo pelos meus próprios méritos. Não tem cabimento, né? A gente ser salvo pelo nosso próprio mérito. Aqui tem que ser pelos méritos de Deus. Aí agora o povo estava confiando era nas paredes, na casa de oração. Vamos repetir? Depois vinde vós, pondes diante de mim nesta casa, que chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuar a praticar estas abominações. É brincadeira? Sim, estamos salvos. Vou para a casa de Deus que eu já estou salvo. Eu vou só lá confirmar a minha salvação. É brincadeira? Então o povo estava numa situação muito braba, viu? Muito errada. Aí você diz assim: ah, mas o que é que tem a ver eu com isso aí? Nós? Tem a ver tudo, né? O apóstolo Paulo escreveu que essas coisas passadas no Velho Testamento, ela foi escrita para nosso exemplo, para você tomar isso como exemplo. Então nós temos os exemplos positivos e temos os negativos, porque a Bíblia ela não esconde erro de ninguém. Ela é realista, ela é direta. Então, esse negócio que muitos dizem por aí, que o Velho Testamento acabou, passou, isso é mentira. Em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo e diz: toda a escritura é útil é inspirada e útil para corrigir, para ensinar outras coisas boas em justiça. Qual é a escritura que Paulo estava falando? O Antigo Testamento, que ele estava escrevendo ainda. O Novo não tinha sido escrito ainda. E Jesus disse lá em São João 5,39: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí o povo dizer que o Velho Testamento acabou, não serve mais. Rapaz, isso é mentira. Isso é coisa do inimigo, que bota na cabeça das pessoas para disfarçar. Se o próprio Cristo mandou a gente examinar as escrituras do Velho Testamento. Porque o Novo é uma continuação do Velho. Né? Aí eles ficam dizendo: Jesus anulou a lei, Jesus não anulou lei nenhuma.
A Bíblia diz que Jesus cravou na cruz as leis de ordenança. Aquelas ordenanças que tinham de sacrifício e outras coisas ali do templo, acabou ali em Jesus. Quando Jesus morreu, diz a Bíblia, né? Que o véu do templo foi rasgado. Porque o véu era uma cortina grande que separava o santo do santíssimo. E ninguém podia olhar para lá que morria. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Aí veio o anjo e rasgou o véu de cima a baixo, porque o ser humano não tinha como rasgar aquilo ali. Era um lugar bem alto, tinha que botar escada, tem um trabalho todo. E tudo pelo que disse, que a Bíblia diz, veio o anjo e rasgou o véu e disse, acabou. Não tem mais sacrifício. Todo mundo pode olhar para o santo do santo, que é Cristo que está lá atendendo todo mundo. Está vendo, meus irmãos, como é as coisas? Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, que você só tem a ganhar. E ganhar a vida eterna, hein? Não é só felicidade aqui na terra, não. É vida eterna também. Porque a gente vê a história aí de muitas pessoas que têm muito dinheiro e se mata. Se suicida. Não tem muito dinheiro? Dinheiro é felicidade? Às vezes sim, e às vezes não, né? Quando ele é aplicado para a honra e glória de Deus, aí sim. Ele traz felicidade. Mas quando ele é aplicado para o mal, para o egoísmo, para satisfazer só as paixões e o orgulho, aí não é uma maldição, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, viu, com essa parte aí. Será esta casa se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Está vendo aí? A mesma coisa que Jesus disse quando esteve aqui no mundo, lá em Israel, quando ele foi no templo e expulsou os cambistas lá, ele chamou covil de salteadores. A mesma coisa que Jeremias disse aqui. A situação lá no templo, irmão, naquela época estava do mesmo jeito de quando Jesus chegou. Era negócio para cima e para baixo, vendendo coisas, animais para sacrifício, só com o objetivo de ganhar dinheiro, de lucros. Que é o que está acontecendo hoje nas igrejas, né? Pessoas fazem isso, fazem aquilo. Tem até alguns aí que falsificam milagres para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para a pessoa confiar neles. Se não houver um arrependimento, meus irmãos, uma convenção, no dia de juízo a coisa vai ser feia para essas pessoas, viu? Porque a Bíblia diz assim, que Jesus já disse, né? Não vos conheço. Vão dizer para Jesus que fez isso, fez aquilo, mas Jesus vai dizer, não conheço vocês. Aí diz mais aqui. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde a princípio fiz habitar o meu nome. Veja o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Aí o Deus mandou o Jeremias dizer, olha, diga a eles que vão lá em Siló, onde o meu nome estava lá, se lá tem mais alguma coisa. Isso era Deus dizendo o quê? Do jeito que eu fiz com Siló, eu vou fazer com esse templo, com essa casa de oração aí. Por quê? Por causa da maldade, não é? Da maldade de Israel. Fiz habitar o meu nome, e eles fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Acabou com a adoração lá em Siló, acabou com tudo. Por quê? Porque o povo só tinha maldade e ia para lá. Dizer que era filho de Deus, dizer que estava salvo. Não é brincadeira? Não brinque não. Vamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual, porque a nossa salvação é uma vez só. Nós só temos uma única oportunidade. Quem morreu está perdido ou está salvo. Mas o diabo mandou os homens inventarem uma história de purgatório, outros inventaram um negócio de reencarnação, né? Outros inventaram uma oportunidade depois da volta de Cristo. Nada disso tem na Bíblia, tudo é coisa do diabo. Aí tem gente que não confia nessas coisas, né? E até agora, para piorar a situação, inventaram essa tal de arrebatamento que é secreto, que isso aí não existe na Bíblia. Enganando as pessoas, rapaz, fazendo com que os coitados que não têm conhecimento se enganem com isso, dizendo que Cristo, que Deus vai arrebatar ele em qualquer lugar.
a qualquer momento. Meus irmãos, tire isso das suas cabeças. Se você é uma pessoa que faz parte de alguma igreja que fala isso, procura um lugar que não fala essas coisas. Saia desse lugar. Isso aí não é coisa de Deus, não. Coisa de Satanás. Porque se nós seres humanos fossem arrebatados secretamente, o que é que Cristo vinha fazer aqui mais para buscar ninguém? Então por aí você tira que é uma estratégia de Satanás. Porque uma das coisas que mais a Bíblia fala é a volta de Jesus, a segunda volta. A segunda vinda, aliás, né? Que a primeira ele já veio. Você vê o Novo Testamento, é só em que fala. Aí agora vem Satanás e vem esse negócio de arrebatamento secreto, enganando o povo, como era enganado lá no templo de Israel. Tome cuidado, meus irmãos. Diz mais: mas ide agora ao meu lugar, que Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamai-vos e não me respondeste. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Está vendo? Farei a esta casa, a qual vocês confiam nela, a casa de oração. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a Siló. Não existe mais nada lá. E aqui vai ficar do mesmo jeito. Não vamos, meus irmãos, nos iludir com essas coisas aqui da terra. Porque isso aqui vai ser tudo destruído. Para que você bota seu coração nas coisas materiais? Se apegue a Deus. Ame Ele de todo o coração. Ore a Ele todo dia. Peça sabedoria, conhecimento. Para que você possa fazer a vontade dEle e se santificar, né? Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Está vendo? Lançar-vos-ei da minha presença. Que coisa triste, meus irmãos. A pessoa dizer que está servindo a Deus, fazendo essas bobeiras, adorando deuses que não prestam, adorando as paredes, casa de oração, fazendo do dinheiro ídolo, fazendo das coisas material ídolo, da família ídolo, uma série de coisas. Não faça isso. Pegue isso aqui, vá ler direitinho, analisar, que o Espírito Santo vai lhe iluminar e dar sabedoria, para que você evite esse tipo de idolatria e todos os outros tipos de idolatria que nós praticamos. Ele vai nos limpar o coração com o sangue de Jesus Cristo. Amém? Então eu quero neste momento agora aproveitar, mais uma vez, né, como sempre eu faço, pedir a você que se inscreva no canal. Você já sabe, né, o canal é de Deus. Eu falo daqui, você ouve de lá, assiste de lá, compartilha, se inscreve e a palavra de Deus vai sendo crescida, se expandida cada mais. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, sua vida, seus planos. Entregue tudo nas mãos de Deus. E tudo tem que ser feito de acordo com a vontade dele, né? Porque tudo que é feito de acordo com a vontade dele é bom para nós. Então deve ser a minha atitude e a sua atitude hoje e sempre. E então, como eu disse, como eu sempre termino, no dia que você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser as mesmas. O Espírito Santo vai entrar na sua vida, moldar o seu caráter, seus pensamentos, suas atitudes, e você vai ser um cristão de verdade. E vamos nos preparar para a breve volta de Jesus, para quando ele vir, nós ir para o céu junto com ele. Amém? E fiquem com Deus.